Olá, hoje estou aqui para apresentar o PPG Zoocast sobre a Unidade Curricular Visibilidade e Inserção Social da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Meu nome é Tatiane Soares de Oliveira, sou zootecnista formado pela Universidade Federal de Uberlândia. O nome do meu podcast é Programação Fetal, Influência de Desempenho Reprodutivo de Borregas e Qualidade da Carne de Cordeiros. Bom, o que é programação fetal? A programação fetal ela é um termo que surgiu com o professor David Becker em um estudo de epidemiologia com humanos. Os pesquisadores perceberam que as crianças nascidas das mães que sofreram restrições alimentares podem apresentar crescimento inadequado e doenças na vida futura, como diabetes. Então, a programação fetal ela pode ser entendida com resultados de mudanças específicas durante o desenvolvimento ultrauterino que modifica a quantidade e a qualidade da trajetória do desenvolvimento dos impactos que persistem em toda a vida do animal. O crescimento do feto ele é desenvolvido, tem influência nas respostas fisiológicas e esses estímulos vêm da nutrição materna, ou seja, se a mãe não recebe uma nutrição adequada, afetará o desenvolvimento do feto. E os neonatos que forem submetidos à restrição alimentar, eles podem apresentar baixo peso no nascimento e ao longo da sua vida. A restrição alimentar ela é definida como a redução da disponibilidade de nutrientes ao embrião e ao feto durante a fase de desenvolvimento e compromete a saúde do feto ao longo de toda a vida. A restrição ela altera a formação dos órgãos e tecidos do feto, como o fígado, o coração, o intestino, testículo, ovário e também pode possuir baixa imunidade. A nutrição ela é o principal fator externo capaz de afetar o início da puberdade das fêmeas de recria, devido à complexa interação dos diversos nutrientes com os processos reprodutivos, visto que a nutrição oferece ao organismo nutrientes necessários para melhor funcionamento e desempenho reprodutivo. O crescimento do feto, como vocês podem ver no gráfico, de 75% a 80% desse crescimento acontece no terço final da gestação. E por isso, nessa fase, muitos achavam que era no terço final, que era mais importante para suplementar a fêmea. Então, muitos negligenciavam os 2 primeiros terços. Só que, no entanto, o primeiro e segundo terço são muito importantes para o feto. É no primeiro terço da gestação que ocorre a formação dos olhos, do coração, da placenta, que é o veículo de muitos nutrientes da mãe para o feto. E também é no primeiro terço que ocorre a hiperplasia, que é o crescimento do número de células musculares. No segundo terço, ocorre a hipertrofia, que é o crescimento das células, onde aconteceu a hiperplasia, né? É o crescimento do tamanho daquelas células, das células musculares. A partir do nascimento, não acontece mais hiperplasia, somente hipertrofia. No terceiro terço, ocorre o aumento das fibras musculares e o acúmulo de gordura, que vai virar o marmoreio. Agora aqui a gente vai ver a exigência de energia. Essa exigência para o crescimento fetal não é tão grande no terço inicial, como a gente pode ver. Ela é bem baixa. Já no terço, ela já aumenta para 7% durante o segundo terço da gestação, que é o meio da gestação, e no terceiro terço ela passa para 29%. Por isso que achavam que era mais importante suplementar no terço final da gestação. Aqui temos a janela de programação fetal. Primeiro a gente tem a concepção, que ocorre no primeiro terço, junto com o reconhecimento gestacional, o crescimento da placenta, o desenvolvimento dos órgãos e o rápido crescimento fetal, que ocorre no terço final da gestação, depois do período pré-natal e o pós-natal.
Agora, no desenvolvimento, a gente vai falar sobre a eficiência reprodutiva. As fêmeas de recria que sofreram restrição nutricional durante a fase neonatal, elas podem ter o desempenho reprodutivo reduzido devido à restrição e comprometer a formação de reservas folicular ovariana, que ocorre entre os dias 91 e 140 da gestação. A subnutrição prolongada em períodos longos, que a fêmea é submetida durante diferentes fases da gestação, ela pode comprometer o desenvolvimento dos órgãos como o fígado, coração, intestinos, testículos, os ovários, a glândula mamária, o tecido muscular e adiposo do feto durante a gestação. Então, a gente vê que isso acontece, quando a gente viu lá no início, a gente vê que isso acontece desde o início da gestação, do primeiro até o terceiro, até o último terço da gestação, o que pode acarretar em baixo desempenho reprodutivo, produtivo, e a progênie pode da progênie após o nascimento, e ainda pode ocorrer baixa imunidade durante toda a vida. E como falamos anteriormente sobre a hiperplasia, que é a conformação das fibras musculares que ocorre unicamente durante a fase pré-natal, a redução das fibras musculares em função à nutrição materna compromete o desempenho animal após o nascimento, o que demanda maior tempo para atingir o peso mínimo de abate e, consequentemente, reduz a qualidade da carne produzida, uma vez que quanto mais velho o animal, menor é a maciez da carne. O número de fibras musculares e o tamanho, além de afetar o crescimento pré- e pós-natal, também pode interferir sobre a qualidade do produto final, pois a porcentagem de fibras musculares afeta a cor da carne e a velocidade de amaciamento no pós-mortem. Bom, a restrição nutricional na fase pré-natal, ela provoca efeitos negativos durante a vida pós-natal do animal, implicando no aumento da idade ao abate e redução da qualidade do produto final. É fundamental que se atenda às exigências nutricionais da fêmea durante as diferentes fases do período gestacional, devido ao impacto sobre o desempenho reprodutivo e produtivo. Então, a gente tem que focar durante os três terços de gestação para que a gente tenha um abate adequado com o animal com peso adequado e uma carne de qualidade. Muito obrigada a todos, e aí está meu e-mail. Caso alguém precise tirar alguma dúvida, estou à disposição para responder todas.